Fala, minha gente querida, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula virtual de matemática. Nessa aula, nós vamos resolver vários exercícios utilizando a arte de resolver problemas de George Polya. A bibliografia da aula é o capítulo 3, Raciocínio Matemático na Resolução de Problemas, do livro Hack, do Ângulo. Vem comigo, meu povo! Mas não se esqueça, curte o vídeo, se inscreve no canal e aperta o sininho. Fala, minha gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula virtual de matemática. Nessa aula, nós vamos fazer vários exercícios utilizando o livro A Arte de Resolver Problemas, de George Polya. O tema da aula é o raciocínio matemático na resolução de problemas. Já foi feito um vídeo falando sobre a teoria da arte de resolver problemas de George Polya, e aqui a gente vai, antes de começar os vídeos, recordar. Então, olha só, o primeiro passo é entender o problema. Entender o problema é tirar os dados do exercício, as informações e ver como elas se relacionam. Depois, construir uma estratégia de resolução, fazer uma modelagem matemática. E essa modelagem, ela não necessariamente pode ser por contas, pode ser através de desenhos, através de gráficos, infográficos. Uma maneira de alinhavar esses dados, é uma maneira da gente fazer uma correspondência de todas as informações que a gente tirou do enunciado. Depois executar essa estratégia que a gente fez e validar o resultado. Vamos lá? Para isso nós vamos usar vários exercícios do material da Hack. Primeiro, exercícios da seção Aprimorando Habilidades. Vamos fazer a leitura, exercício que caiu na Unifesp. O gasto calórico no exercício da atividade física de corrida é uma função de diversas variáveis, porém a fórmula simplificada pode dar uma estimativa desse gasto. A fórmula é: gasto calórico em calorias por hora é igual à velocidade da corrida em quilômetros por hora multiplicado pela massa do indivíduo em quilogramas. E também o exercício fala: considere que no exercício da corrida o consumo de oxigênio, que em repouso é de 3,5 ml por quilograma de massa corporal por minuto, seja multiplicado pela velocidade em km por hora do corredor. E aí tem duas perguntas, vamos fazer primeiro a letra A. Turíbio tem massa de 72 kg e pratica 25 minutos de corrida por dia, com velocidade constante de 8 km por hora. Calcule o gasto calórico diário de Turíbio com essa prática esportiva. Como que nós vamos resolver? Então, de acordo com o processo, o primeiro passo é tirar as informações do exercício. Então, olha só, nós vimos que o gasto calórico é a velocidade vezes a massa. E o Turíbio tem uma massa de 72 kg. Vejam que a massa de 72 está em quilograma, do jeito que é para estar. Vai praticar 25 minutos de exercício numa velocidade de 8 km por hora. Veja que a velocidade também está em 8 km por hora. Ele está perguntando o gasto calórico nesse tempo. Então, multiplicando a velocidade pela massa, eu vou ter o gasto calórico só que em calorias por hora. Vamos ver? Então, se eu chamar de G, o gasto calórico em uma hora, porque é caloria por hora, nós vamos chegar em 576 calorias por hora, porque 8 vezes 72, que é a velocidade vezes a massa, dá o 576. Entretanto, ele não fez uma hora, ele fez 25 minutos de exercício. Então, eu tenho que ver se são 576 calorias em uma hora, em 25 minutos, quanto é que seria? Uma regra de 3 resolve. Olha lá, chamar de G pequeno, G minúsculo, o gasto calórico em 25 minutos. Então, eu sei que são 576 calorias em 60 minutos, em uma hora. Em 25 minutos, quanto é que vai ser? Resolvendo a regra de 3, vai dar 240 calorias a cada 25 minutos. Então, essa é a letra A. Para a letra B, vamos ler o enunciado? Seja C, o consumo de litros de oxigênio em uma hora de corrida de um indivíduo, de massa M e velocidade V. Calcule a constante C sobre M vezes V na prática de uma hora de corrida desse exercício. Então, veja só, o enunciado forneceu para a gente que em repouso você tem um gasto
de oxigênio de 3,5 ml por quilo por minuto. E ele está falando que o consumo de oxigênio está em litros em 1 hora. Então, a gente vai ter que fazer uma pequena conversão de unidades aí. Olha só, é fornecido para a gente 3,5 ml por quilograma por minuto. Então, são 3,5 ml em 1 quilograma em 1 minuto. Transformando esse ml em litro, basta dividir o 3,5 por 1000. Então, é 3,5 por 1000, aí não é mais ml, é litro, em 1 quilograma em 1 minuto. Então, vai dar 0,0035 litros em 1 quilograma em 1 minuto. Mas ele pediu por hora. Então, eu sei que é 0,0035 litros em 1 minuto. Em 60 minutos, eu vou ter que multiplicar esse valor por 60, que vai dar 0,21 litros por quilograma em 1 hora. Portanto, se eu tiver em 1 quilograma, é 0,21. Mas ele está falando que a massa é m. Então, eu vou ter que multiplicar esse valor por m. Então, vai dar 0,21 m litros em m quilogramas em 1 hora. E ele está falando que esse consumo ele sempre é multiplicado pela velocidade. Então, o valor c é 0,21 m vezes v, que é a velocidade. Aí, a pergunta do exercício é: qual é a constante c sobre m vezes v? Então, c sobre m vezes v é c, que é 0,21 m vezes v, sobre m vezes v. Cancelando m, cancelando v, porque eles não são zero, então a constante vai dar 0,21. Exercício 2, caiu na Unifesp. Vamos ler junto? Para testar a durabilidade de uma bateria elétrica, foram construídos 2 pequenos aparatos móveis, A e B, que desenvolvem, respectivamente, as velocidades constantes de 30 cm por segundo e 20 cm por segundo. Cada um dos aparatos é inicialmente posicionado em uma das 2 extremidades de uma pista retilínea e horizontal de 9 metros de comprimento e correm em sentido contrário, um em direção ao outro, cada um em sua faixa. Ao chegarem à extremidade oposta, retornam ao início num fluxo contínuo de idas e vindas, programado para durar 1h30. O tempo gasto pelos aparatos para virarem-se em cada extremidade da pista e iniciarem o retorno à extremidade oposta é desprezível e, portanto, desconsiderado para o desenvolvimento do experimento. Então, é este o enunciado do exercício. Aí vai ter 2 perguntas. A primeira: depois de quantos segundos os aparatos A e B vão se encontrar pela primeira vez na mesma extremidade da pista e quantas vezes em 1h30 eles vão se cruzar? Então, antes de responder essas perguntas, vamos bolar um esquema, vamos tirar o enunciado, os dados do exercício e vamos montar uma espécie de modelagem, como é que esses dados vão se relacionar. Vejam só. Então, a primeira coisa que a gente tem. A gente sabe que o aparato A, ele se move a 30 centímetros por segundo. Então, eu posso montar uma tabela onde a cada 30 centímetros ele vai se desenvolver em 1 segundo. Passados 2 segundos, ele vai andar 2 vezes 30 centímetros. Passados 3 segundos, 3 vezes 30 centímetros e assim por diante. Então, num tempo t, ele vai andar 0,30t. Então, a distância que o A percorre é 0,30t. Mas veja que t não é um número qualquer, um número infinito. Ele vai desde 0, que é o lugar de saída dele, até no máximo 30. Por quê? Porque 0,30 vezes 30 vai dar um 9, que é os 9 metros que ele pode percorrer. Já B, como que ele vai andar? Só, enquanto um sai do começo para o fim, o outro vai do fim para o começo. Então, o primeiro sai do ponto 0 e vai até o ponto 9. Agora, o segundo vai sair do ponto 9 e ir para o ponto 0. Então, como ele se move a 20 centímetros por segundo, passado 1 segundo, ele vai sair do ponto 9 e vai voltar 20 centímetros. Passados 2 segundos, ele sai do ponto 9 e vai voltar 2 vezes 20. Após 3 segundos, ele sai do ponto 9 e percorre 3 vezes 20, para trás, menos. Portanto, passado um tempo t, o aparato B vai sair do 9 e vai voltar 0,20t.
onde t também não é um número qualquer, ele vai percorrer 9 metros. Então, ele só pode o t só pode variar de 0 até 45, porque 9 menos 0,20 vezes 45 vai dar 0, ou seja, chegou no início. Então, o aparato a fórmula que modela o quanto ele anda é 0,30t, porque ele sai do zero. No aparato B, a fórmula que modela o quanto ele anda é 9 menos 0,20t, porque ele sai do fim. Então, se eu pudesse montar um esqueminha, seria assim: eu tenho uma pista de 9 metros, onde o aparato A vai sair e vai para frente, e o aparato B sai do fim e vai para trás. E o aparato A se move a 0,30t e o aparato B se move a 9 menos 0,20t. Aí a primeira pergunta é, desse modo, quando eles vão se encontrar? Ora, eles vão se encontrar quando a locomoção de A se cruzar com a locomoção de B, quando eles ficarem ao mesmo tempo, quando uma posição for igual a outra posição. Então, nesse caso, nós teremos o seguinte: eles vão se encontrar pela primeira vez quando a posição de A for igual à posição de B. Bom, posição de A é 0,30t, posição de B é 9 menos 0,20t. Resolvendo essa equação, nós vamos chegar que t é 18 segundos. Então, após 18 segundos, eles se encontram pela primeira vez. Como que seria isso? Passados 18 segundos de deslocamento, colocando o 18 na formulinha do A, vai ficar 0,30 vezes 18, vai dar 5,4. Quer dizer que o A vai percorrer 5,4 metros e 9 menos 0,20 vezes 18 vai dar 3,6 metros. Então, enquanto o A em 18 segundos anda 5,4 metros, o B em 18 segundos vai voltar a 3,6 metros e eles vão se encontrar após 18 segundos. E aí, eles continuam. Veja que o A já andou 18 segundos. Em mais 12 segundos, o A chega na primeira extremidade. E o B vai andar um pouco mais, 18 mais 12 segundos, ele vai andar um pouco mais para frente. Como é que seria isso? Então, olha só. Passados aí 30 segundos, porque eram os 18 anteriores mais os 12 que faltam, o A andou os 9 metros em 30 segundos, ele chegou. Agora, o B, em 30 segundos, ele voltou 6 metros. Faltam ainda 15 segundos para o B chegar. Então, a pergunta é, passado então 45 segundos, que é o 30 que já passou, mais os 15 que faltam, o que aconteceria? Ora, após 45 segundos, o B, que tinha andado 6 metros para trás, vai chegar, vai andar os 9 metros. Em contrapartida, se o A demora 30 segundos para fazer a volta, e ele está lá no começo, na extremidade do fim, passados 15 segundos, ele vai dar 4,5 metros. Então, olha o que acontece agora. O B vai fazer a ida e o A vai terminar a volta. Então, aqui, nesses 4,5 metros, em algum lugar, eles vão se encontrar. Então, olha só. O B vai andar 0,20t para frente e o A vai voltar 4,5 metros andando a 0,30t. Então, agora é 4,5 metros menos 0,30t. Em algum momento, eles vão se encontrar. E a pergunta é, enquanto o B anda 0,20t para frente e o A anda 4,5 metros menos 0,30t para trás, quando eles vão se encontrar? Então, eles vão se encontrar quando isso for igual. Então, após 45 segundos, 0,20t, que é o do B, e 4,5 menos 0,30t, que é a locomoção do A, quando eles forem iguais, eles vão se encontrar. Resolvendo essa continha, nós vamos chegar em t9 segundos. Então, já passou 45 segundos de trajeto. Em mais 9 segundos, ou seja, passados 54 segundos, A e B se encontrarão novamente. Então, olha só, após 54 segundos, o B voltou 7,2 metros e o A andou para frente 1,8 metros. E aí eles vão se encontrar. Tudo bem? E aí acontece o seguinte, em mais 6 segundos, o A vai chegar na extremidade. Então, mais 6 segundos é 54 com 6, 60. Então, vamos ver em 60 segundos o que vai acontecer? Olha só, após 60 segundos, o A percorreu 9 metros. E
Nesses 6 segundos, o B andou 3 metros para frente. E aí o que vai acontecer? Faltam 30 segundos para o B chegar no fim. E faltam 30 segundos para o A chegar no fim. Então, após 90 segundos de deslocamento, olha o que aconteceu. O A e o B estão juntos. Pela primeira vez, na mesma extremidade, estão os dois no fim. Então, fazendo esse esquema, a gente já consegue responder a letra A, que a pergunta é: quando eles vão estar juntos pela primeira vez na mesma extremidade? Ora, depois de 90 segundos. Mas vamos continuar, porque ainda a gente não começou a responder o exercício. A gente está vendo, verificando, tirando as informações do texto, entendendo e vendo como elas se relacionam. Bom, nos próximos 30 segundos, o que vai acontecer? O A vai andar até o fim e o B vai andar 2/3 da sua ida. Então, olha só. Passados 30 segundos, após 120 segundos, o A chega até o fim. E o B vai voltar 6 metros. Então vejam que quando o A chega lá na frente, agora ele vai fazer a volta. E o B vai continuar indo. Então o A, vai fazer a ida e o B vai continuar fazendo a volta. Então em algum momento desses 3 metros eles vão se encontrar. Veja que a função que determina a posição do A agora é 0,30t, porque ele está indo. Agora o B está voltando 3 metros a 0,20t. Então, a função que determina o deslocamento do B agora é 3 menos 0,20t. E a pergunta é, em que momento aqui eles vão se encontrar? Quando a função do A e a função do B forem iguais, quando o deslocamento do A e o deslocamento do B se interseccionarem. Então, como é que vai ficar isso? Ora, após 120 segundos, 0,30t, que é o A indo, é igual a 3 menos 0,20t, que é o B voltando. Resolvendo essa equação, a gente chega aqui após 6 segundos, eles vão se encontrar. Então, quando passar 126 segundos, A e B se encontrarão. Então, olha só. Passados 6 segundos, o A vai ter andado 1,8 metros. E passados 6 segundos, o B vai ter andado 7,2 metros. E aí eles vão se encontrar. E aí o que vai acontecer? Ora, 126 segundos em 135, porque o B vai de 45 em 45, ele vai chegar aqui no fim. Então, olha lá, passados 135 segundos, o B chegou lá no começo, enquanto o A, que tinha deslocado 1,8 metros, agora se deslocou um total de 4,5 metros em 135 segundos. Aí a pergunta é, passados mais 15 segundos, porque o A andou um total de 15 segundos, chegou a 4,5 metros, mais 15 segundos, o A chega lá no fim. E o B vai andar 1/3 para frente. Então, olha só o que vai acontecer. Passados, então, esses 15 segundos, o A percorreu os 9 metros aos 150 segundos, porque estava 135, e andei mais 15. E o B percorreu 1/3. Então, ele percorreu 3 metros em 150 segundos. E veja o que vai acontecer. O A vai voltar e o B vai prosseguir. Então, nesses 6 metros que faltam, eles ainda vão se encontrar. E agora, quais são as funções que determinam o deslocamento nessa situação? O A está voltando 6 metros, andando a 0,30t. Então, a função do A é 6 menos 0,30t. E o B está indo a 0,20t. Então, quando isso for igual, após 150 segundos, eles vão se encontrar novamente. Então, fazendo 0,20t, que é a função do B, indo, e 6 menos 0,30b, que é a função do A, voltando, igualando, aqui nós vamos ter a intersecção deles nesses 6 metros, que vai dar 12 segundos. Então, após 12 segundos, ou seja, aos 162 segundos, eles vão se encontrar novamente. E aí, o que vai acontecer? Olha só. Então, passados 162 segundos, eles vão se encontrar. Só que aqui, aí o B está pertinho da chegada, faltando aí 18 segundos. Então, passados os 18 segundos, onde que vai estar o A e onde que vai estar o B? Então, após 180 segundos de deslocamento,
O A chegou na extremidade de início e o B chegou na extremidade de fim. Então, veja, vai acontecer como no início do processo. Te percebe que é um processo cíclico, vai acontecer tudo de novo. Então, agora a gente já entendeu o que acontece com o problema. Então, nós temos condição agora de responder tanto a letra A quanto a letra B. A letra A, quando eles vão se encontrar pela primeira vez, na mesma extremidade, a gente já viu 90 segundos, e depois de 1h30, quantas vezes eles se cruzam? Então, olha só. Primeira letra A, a gente viu no próprio esqueminha, após 90 segundos, eles estarão na mesma extremidade. E o que a gente percebeu? Que a cada 180 segundos o ciclo se reinicia. E a gente viu que em 180 segundos eles se cruzam 5 vezes. 1h30 tem 5.400 segundos. Então a pergunta é, se em 180 segundos eles se cruzam 5 vezes, em 5.400 segundos, quantas vezes eles vão se encontrar? É uma regra de 3. Resolvendo a regra de 3, eles vão se encontrar 150 vezes. Perceberam, minha gente? Parece um exercício difícil e complicado, mas usando o método do George Polya, da arte de resolver problemas, a gente consegue destrinchar o exercício e deixar ele mais tranquilo. Vamos para os próximos? O exercício 3, um exercício da Unesp. Olha só. Um artesão foi contratado para ornamentar os vitrais de uma igreja em fase inicial de construção. Para realizar o serviço, ele precisa de pedaços triangulares de vidro, os quais serão cortados a partir de um vidro pentagonal, com ou sem defeito, que possui N bolhas de ar. Esse N é um número natural, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Sabendo que não há 3 bolhas de ar alinhadas entre si, nem 2 delas alinhadas com algum vértice do pentágono, e nenhuma delas alinhada com 2 vértices do pentágono. O artesão, para evitar as bolhas de ar, em seu projeto, cortou os pedaços de vidro triangulares, com vértices coincidindo ou com uma bolha de ar ou com vértices do pentágono. Nessas condições, determine a lei de formação do número máximo de triângulos T possíveis a serem cortados pelo artesão em função do número N de bolhas contidas no vidro. Parece um exercício extremamente complicado e difícil de entender, mas a gente vai usar o método. Então, primeira coisa, a gente vai entender, vamos usar desenho. Olha só, então aqui eu tenho o pentágono. Imaginemos aqui que nesse vitral não tem bolha alguma. Então, como que o artesão vai mexer? Ora, ele vai cortar pedaços triangulares a partir dos seus vértices. Então, aqui, sem bolha alguma, nós vamos ter 3 triângulos, porque é a partir do vértice que ele vai cortar. Então, vamos montar uma tabelinha com o número de bolhas e o número de triângulos. O que a gente percebeu? Que sem bolha alguma, são 3 triângulos que eu posso formar. Agora, imaginemos que em algum momento surgiu uma bolha. Por exemplo, aqui, que tem uma bolha. Tendo uma bolha aqui, ele pode montar vértices a partir de um triângulo. Aliás, triângulos a partir dos vértices do pentágono. E essa bolha, para ela não fazer parte do vitral, ela vai ser vértice de triângulo. Então, aqui dentro, eu vou poder montar outros 3 triângulos. Então, olha o que aconteceria. Com uma bolha, eu tenho os 3 triângulos originais, mais dois que apareceram. Pensando da mesma forma, vamos supor que aqui no meio vai ter uma outra bolha. Se tiver uma outra bolha aqui no meio, então aqui vai ser o vértice de outros 2 triângulos. Então, olha só, com 2 bolhas, eu vou ter os 3 triângulos originais acrescido de 2 vezes 2. Então, agora eu consigo fazer uma lei de formação. Eu já posso pensar, se eu tiver 3 bolhas, serão os 3 triângulos mais 3 vezes 2. 4 bolhas, os 3 triângulos mais 4 vezes 2. Portanto, com N bolhas, os 3 mais N vezes 2. Portanto, o número T de triângulos é 3 mais 2N. Perceberam que fazendo, por exemplo, desenho e usando a notação adequada, a gente consegue também resolver esse tipo de problema?
Vamos a mais um exercício, exercício 4 da FUVEST, é o último exercício teórico. Depois a gente vai para os exercícios extras. Exercício da FUVEST, vamos ler junto? João tem R$ 150 para comprar canetas em 3 lojas. Na loja A, as canetas são vendidas em dúzias e cada dúzia custa 40. E há apenas 2 dúzias no estoque. Na loja B, as canetas são vendidas em pares. Cada par custa R$ 7,60 e há 10 pares no estoque. Na loja C, as canetas estão vendidas avulsas e cada caneta custa R$ 3,20 e tem no máximo 25 canetas para comprar, porque é 25 no estoque. Eu quero saber o maior número de canetas que João pode comprar nas lojas A, B e Z, utilizando no máximo os R$ 150. Parece um exercício também minha nossa por onde eu começo. A gente começa analisando o problema, tirando as informações do enunciado. Depois, o que a gente faz? A gente pega esse enunciado e tenta achar um modelo matemático, como que essas informações se relacionam. Modela o problema e vamos resolvendo e validando as informações. Então, olha só. O que o enunciado fala pra gente? Bom, eu tenho R$ 150 e quero comprar caneta. A loja A ela vende a dúzia de canetas a R$ 40 e eu tenho 2 dúzias. A loja B vende o par de canetas a R$ 7,60 e eu tenho 20 pares. Aliás, 20 pares. E na loja C eu tenho canetas avulsas a R$ 3,20 no estoque de 25. Vamos chamar de X a quantidade de dúzias que eu posso comprar em A, de Y a quantidade de pares que eu posso comprar em B e de Z a quantidade de canetas que eu posso comprar em C. Então eu posso comprar, olha só, se eu posso comprar X dúzias em A, posso comprar Y pares em B e posso comprar canetas C. E usando os R$ 150, sabendo que cada dúzia custa 40, cada par custa 7,60 e cada caneta custa 3,20, a somatória disso vai ter que ser menor ou igual a 150, porque é o máximo que eu tenho para comprar. E aí, vamos começar algumas análises. Bom, primeira análise, de maneira unitária, R$ 40 a dúzia vai sair R$ 3,33 por caneta. R$ 7,60 o par sai R$ 3,80 por caneta. E R$ 3,20 a unidade sai R$ 3,20 por caneta. Então a gente percebe que é muito mais vantagem comprar em C do que em B, por exemplo. Porque o par de caneta em C sairia R$ 6,40, enquanto o par de caneta em B sai R$ 7,60. Então compensa comprar o par na C. Comprar cada 2 canetas na C do que 2 canetas na B. E a loja A vende 40 canetas a R$ 3,33, está bem próximo do C. E a gente tem que ver se a gente então vai comprar a dúzia ou não. E se não vai comprar a dúzia, nós vamos ter que distribuir da melhor forma possível entre B e C. Então olha só. Uma vez comprado na loja A até 2 dúzias de caneta, enquanto houver pares de caneta em B e C, certamente é mais vantajoso comprar pares de caneta em C do que pares de caneta em B, porque a cada 2 canetas na loja B eu pago R$ 7,60 e a cada 2 canetas na loja C eu pago R$ 6,40. Logo, vamos imaginar que eu não vou comprar caneta em A. Então, se eu não vou comprar caneta em A, vejam só, 40x mais 7,60y mais 3,20z é menor que os R$ 150. Essa aqui é a minha função custo, que a gente viu lá no começo. Não comprando caneta em A, eu vou ter simplesmente 7,60y mais 3,20z, onde é mais vantagem eu comprar a maior quantidade em Z, como a gente tinha visto. Então, o maior valor de canetas que eu posso comprar em C, na loja C, é comprar as 25 canetas. Ora, 25 canetas a 3,20 vai ser R$ 80. Eu tinha 150. Tirando R$ 80, me sobram R$ 70 para eu comprar pares de caneta em B. Cada par custa R$ 7,60. Dividindo 70 por 7,60 vai dar 9,2. Então eu vou conseguir comprar 9 pares de caneta, ou seja, 18 canetas. Então, comprando as 25 canetas em C, mais 18 canetas em B e não comprando canetas em A, eu vou comprar um total de 43 canetas com R$ 150. Agora, vamos imaginar que eu vou comprar uma dúzia de canetas em A. Vou comprar 12 canetas em A. Então, eu vou gastar R$ 40 em A. Estou gastando R$ 40 em A, com 7
4,60 em B, Y em B, com 3,20Z em C, esse número tem que ser menor ou igual a 150. Passando 40 para o lado de lá, então eu vou ter que quantidade de canetas em B com quantidade de canetas em C não pode ultrapassar os R$ 110. Então, pensando em comprar o máximo de canetas possível em C, então eu vou gastar os R$ 80, como vimos anteriormente. Os R$ 110 que me sobraram comprando as canetas em A, menos os 80 que eu usei para comprar em C, vai me sobrar R$ 30 para comprar canetas em B. E dividido R$ 30 por 7,60, eu vou conseguir comprar 3 pares de caneta, ou seja, 6 canetas. Então vai dar um total de 12 em A, com 25 em C, com 6 em B, as mesmas 43 canetas. Agora perceba que aqui eu consegui comprar quase 4 canetas. Então vamos supor que eu não comprei quase 4 pares de canetas. Então vamos supor que eu não comprei as 25 canetas em B. Aliás, desculpa, as 25 canetas em C, para comprar um par a mais. Quanto será que daria? Então olha só, comprando 24 canetas em C, eu vou gastar R$ 76,80. Então vai me sobrar R$ 33,20. Com R$ 33,20, dividindo por 7,60, eu compro 4 pares de caneta em B. Então, as 12 canetas de A, com as 24 canetas de C, com as 8 canetas de B, eu vou ter 44 canetas. Então, veja só, eu tenho uma quantidade maior de canetas do que comprar as 25 em C e comprando a dúzia ou não comprando a dúzia. Agora vamos supor que eu vou comprar as 2 dúzias que tem em estoque em A. Então eu vou gastar R$ 80 em A. Então para comprar em B e em C vão me sobrar 70. Usando esses 70 para comprar o máximo possível em Z, porque a gente viu que compensa, eu vou conseguir comprar 21 canetas. E aí vão me sobrar R$ 2,80. E com R$ 2,80 eu não compro em B. Então, comprando 24 canetas em A e 21 em B, dá um total de 45 canetas, que é o máximo que eu consigo. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Eu consigo comprar 45 canetas. E agora, minha gente, nós vamos resolver 2 exercícios extras que tem no material da RAC, capítulo 3. Olha só. O primeiro é da PUC, é um exercício de raciocínio lógico. Está escrito assim. 3 amigos, João, Carlos e Renato, estão em uma fila. Sabe-se que João só fala a verdade. Renato só fala mentiras. E Carlos às vezes mente e às vezes fala a verdade. Em uma conversa com eles, o primeiro ocupante da fila disse: João está atrás de mim. O segundo da fila disse: meu nome é Carlos. E o terceiro da fila disse: Renato está na segunda posição. A pergunta é: dessa forma, a gente pode concluir que está na primeira, segunda e terceira posição da fila quem, respectivamente? Então é interessante primeiro a gente fazer um esquema das informações do exercício. Depois, ver como elas se relacionam, modelar o problema e validar a solução. Então olha só, primeira coisa importante. Quais são as filas possíveis de acontecer? Então olha lá, com Carlos, João e Renato, a gente pode ter Carlos na primeira posição. E aí na segunda pode ser João ou Renato. Caso o Renato esteja na segunda posição, a terceira é João. Caso o João esteja na segunda posição, a terceira posição é o Renato. Veja que eu estou usando aqui uma árvore de possibilidades, que a gente vê em análise combinatória. Mas isso para o Carlos em primeiro. Mas vamos imaginar que é o Renato que vai estar em primeiro. Aí a segunda posição pode ser Carlos ou João, e consequentemente na terceira João ou Carlos. E na última, começando com o João, eu posso ter João, Renato e Carlos, ou João, Carlos e Renato. Então veja que eu tenho 6 filas possíveis, que são Carlos, Renato e João, ou Carlos, João e Renato, ou Renato, Carlos e João, ou Renato, João e Carlos, ou João, Renato e Carlos, ou João, Carlos e Renato. São as 6 filas possíveis. Agora, o que eu tenho que fazer? Confrontar
a característica de cada indivíduo com o que cada indivíduo disse, para ver se bate para cada fila. Vamos começar. Olha só. O que a gente sabe? Que João só fala a verdade, que Renato só fala mentira e que Carlos às vezes mente, às vezes fala a verdade. E a gente sabe também que o primeiro da fila disse, João está atrás de mim. O segundo disse, meu nome é Carlos. E o terceiro disse, Renato está na segunda posição. Então vamos ver. Se João só fala a verdade e o primeiro da fila disse, João está atrás de mim, e o primeiro da fila supondo que é João, aqui essas duas filas já não são possíveis, porque João falando a verdade, ele estando em primeiro da fila, então quer dizer que João está atrás de mim é a verdade. Só que atrás do João só está o Renato ou o Carlos, porque o João está falando a verdade. Então, a primeira fila é impossível de acontecer e a segunda fila é impossível de acontecer. Vamos testar agora com o Renato em primeiro lugar. Olha só. O Renato estando em primeiro lugar, o primeiro da fila diz, João está atrás de mim. Só que o Renato só fala mentiras. E se o Renato está em primeiro e fala que o João está atrás, teria que ser uma mentira. Então, essa fila de baixo já não é possível. Porém, na fila de cima, João estando em último lugar, o último lugar disse, Renato está na segunda posição e João fala a verdade. Então, se o João está na última posição e ele fala a verdade, e ele fala que o Renato está em segundo lugar, também não é possível, porque quem está é o Carlos. Então, veja só, João falando a verdade na última posição é impossível, e Renato estando em primeiro lugar também é impossível. Então, essas duas filas também não são verdade. Vamos ver com o Carlos em primeiro lugar. Veja só, Carlos estando em primeiro lugar, a gente tem o Renato e João, ou o João e Renato. Vamos pegar essa primeira parte aqui de baixo antes. Carlos, João e Renato. O Carlos em primeiro lugar, o primeiro lugar diz, o João está atrás de mim. O Carlos às vezes mente, às vezes fala a verdade, então é possível. O segundo fala, meu nome é Carlos, só que o segundo é João. E ele tem que falar a verdade. Então, a segunda posição já não é. Então, por eliminatória, a gente sabe que a fila correta é Carlos, Renato e João. E se a gente analisar, é isso mesmo. Porque veja só, o Carlos às vezes mente, às vezes fala a verdade. Então, quando ele diz, João está atrás de mim, pode ser verdade ou mentira. O segundo da fila diz, meu nome é Carlos. E o segundo é Renato. Ele mentiu. Perfeito. E o terceiro da fila, que é o João, diz, Renato está na segunda posição. E ele fala a verdade. E, de fato, Renato está na segunda posição. Portanto, é essa a verdadeira. A alternativa correta é a letra A, que fala Carlos, Renato e João. Então, veja, não necessariamente são equações que a gente usa para modelar um problema. Podem ser desenhos, podem ser esquemas. O importante é a gente achar a notação, a escrita necessária para cada exercício. E o último exercício da aula de hoje, que é o exercício 4 dessa lista, que diz assim, caiu no IME. Um curso oferece as disciplinas A, B, C e D. E foram feitas matrículas dos alunos da seguinte forma. 6 alunos se matricularam na disciplina A, 5 alunos na disciplina B, 5 alunos na disciplina C e 4 alunos na disciplina D. E a gente sabe que cada aluno se matriculou em no mínimo 3 disciplinas. Então, cada aluno se matriculou ou em 3 ou em 4 disciplinas. E eu quero saber a quantidade mínima de alunos que se matricularam nas 4 disciplinas. Um exercício também que parece ser bem difícil, mas a gente pode ir fazendo testes, usando os métodos do Polia para resolver. Então, vamos começar. O que a gente sabe? A gente sabe que houve um total de 20 matrículas. Por quê? Porque se matricularam 6 no A, 5 no B, 5 no C e 4 no D. São 20 matrículas. E a gente sabe que as matrículas ocorreram em 3 disciplinas ou 4 disciplinas. Vamos chamar de A o número de matrículas em 3 disciplinas. E de B, o número de matrículas em 4 disciplinas. Então, uma função que descreve o total de matrículas é A alunos em 3 matrículas mais B alunos em 4 matrículas, dá um total de 20 matrículas, onde o A e o B são números naturais, são números inteiros positivos.
E aí, quais as possíveis soluções? As possíveis soluções são as seguintes. Vamos creditar valores para A e ver o que acontece para B, para ver se é possível acontecer. Por exemplo, supondo que ninguém se matriculou em 3 disciplinas. Nós temos 0 aqui. Qual é o valor de B? Ora, o 4 está multiplicando, passa dividindo, 20 por 4, 5. Eu teria A, ninguém se matriculando em 3 disciplinas e 5 se matriculando em 4 disciplinas, dá um total de 20 matrículas. Agora vamos supor que uma pessoa se matriculou em 3 disciplinas. Então aqui vai dar 3, passa do outro lado, menos 3 dá 17. E 17 por 4 não é um número inteiro. Portanto, essa possibilidade de uma pessoa se matricular em A não é possível. Imaginando duas se matriculando em A, nós vamos ter 3 vezes 2, 6. Passa para o outro lado, 20 menos 6, 14. E 14 por 4 não é um número inteiro. Então, com 2 pessoas se matriculando aqui, também não é possível. Vamos para 3 pessoas. 3 vezes 3, 9. Passa do outro lado, menos 9, 20 menos 9, 11. 11 por 4 não é um número inteiro. Também não é possível. Agora, olha aqui. Se 4 pessoas se matricularem, 3 vezes 4 é 12. E 20 menos 12 é 8. E 8 dividido por 4 é 2. Então, é possível que 4 pessoas se matriculem em 3 disciplinas e 2 pessoas se matriculem em 4 disciplinas. Para A, 5, 3 vezes 5 é 15. 20 menos 15 é 5. E 5 quartos não é inteiro. 3 vezes 6, 18. Passa do outro lado, 20 menos 18 dá 2. E 2 quartos também não é inteiro. E veja que 7 já não seria possível, porque 3 vezes 7 é 21 e já supera os 20 participantes. Então, a única opção que nós temos é ou nós teremos ninguém para 3 disciplinas e 5 para 4 disciplinas, ou 4 em 3 disciplinas e 2 em 4 disciplinas. Então, o mínimo de matrículas necessárias nas 4 disciplinas é 2. A alternativa C. E aí, meu povo, gostaram? Espero demais ter ajudado vocês. Não deixem de praticar, de fazer exercícios, de assistir às aulas anteriores do canal. Tamo junto, meu povo. Um grande abraço e até a próxima.